Oi, Vitor, boa noite. Esperar o pessoal entrar para a gente começar essa live. Vamos organizar uma nossa, viu, Vitor? Doutora Marcela entrou também. Beijo, Marcela, saudade de você. Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária com a doutora Marcela Furtado, que é especialista, né, em uroginecologia. Eu falei para ela que inevitavelmente a gente deve falar alguma coisa relacionada à endometriose, porque já tem algumas perguntas aqui. Mas o nosso assunto inicial hoje realmente é incontinência urinária, ou a abordagem ginecológica. Aqui para a gente poder começar. Oi. Oi, tudo bom? E aí, que bom estar aqui com você, né? Hoje começando as nossas lives de peso, só gente Pois boa. é, tentamos. Queria, queria te agradecer. Conseguimos. Queria te agradecer muito, tá? Ter aceitado o convite. Eu acho que é um tema que eu recebi muitas perguntas aqui das pacientes, né? As mulheres têm essa demanda em algum momento da vida, então nós vamos poder aí auxiliar bastante, eu acredito, e contribuir com conteúdo de qualidade. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Marcelo, não sei se é a sua internet ou a minha, que eu não estou conseguindo te ver bem. Tá. Oi. Como é que você tá? Como é que tá aí para você? Quer começar de novo? Não, tô te escutando bem. Agora ficou ótimo. Ah, então bom. E Então vamos lá. você, como é que tá aí? Você tá me ouvindo bem também? Tá perfeito. Tô escutando super bem você. O pessoal da live também tá ouvindo? Tá Então, vendo? Normal? isso aqui, ó. Não, mas agora já melhorou. Antônio, grande beijo para você, paciente querida também. Marcela, Então mas vamos então lá. vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal te conhecer aqui. Também a gente tem vários acadêmicos assistindo. Já falei super bem de você Oh, coisa e para o boa. pessoal saber um pouquinho da sua trajetória. Então, como já Jana falou, me chamo Marcela. Eu fiz a minha graduação na faculdade aqui na Paraíba mesmo, mas todas as minhas especializações eu fiz em São Paulo. Fiz residência em GO, né, e depois dei segmento mais voltado para a área de uroginecologia e endoscopia ginecológica. Um pouquinho como você, né, Já? Verdade, a gente tem paixões aí em comum. Exato. E assim, o que eu acho bacana, que vocês vão ver aí ao longo dessas lives, que são com pessoas jovens, né? Eu e Marcela, nós somos contemporâneas e entusiastas mesmo da cirurgia minimamente invasiva. Eu tive a oportunidade de estar com a Marcela, né, no Congresso Mundial de Esteroscopia, que foi o ano passado, nessa época, né? Tava É, pensando, mais ou menos um ano. Então a gente é verdade, tem um vê, ano agora. tem um ano, a nossa paixão realmente, assim, por educação de qualidade, por tentar levar o melhor, o que tem de mais moderno para as nossas pacientes. E eu fico muito feliz, assim, de ter feito esses amigos que a endoscopia ginecológica me proporcionou, né, ao longo do Brasil, né, Marcela? Estou te devendo uma Com visita. certeza. E é isso, assim, vamos ver o que a gente consegue falar hoje. E também, assim, quero pedir pro pessoal, né? Olha, sua mãe acabou de entrar, quero mandar um beijão para ela e dizer que vão mandando as perguntas. Eu tenho as perguntas aqui também na caixa de texto e aí vamos evoluindo. Marcelo, então, assim, com relação à incontinência urinária, o pessoal tem muita dúvida. Eu vejo muitas pacientes assim, elas têm dificuldade em saber o que é normal e o que é anormal. Então, às vezes eu escuto assim, a paciente fala, ah, não, doutora, eu perco um pouco de xixi, né, molha minha calcinha, mas eu acho que é normal, né? Toda mulher é assim. Então,
Fala um Entendi. pouco para nós com relação assim, às definições mesmo de incontinência urinária, se tem idade, se qualquer idade pode ter, Tá. ou se tem uma faixa etária específica. Então, a incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina, né? Quando a gente vai urinar, nós voluntariamente escolhemos urinar. A gente senta no vaso, né? E manda uma mensagem para o cérebro para a bexiga, para que a gente venha urinar. A perda urinária, né? Incontinência urinária seria a perda de urina independente disso, né? Então, involuntariamente, a gente perde urina. É mais comum nas mulheres mais velhas, né? Com o passar dos anos, a gente aumenta a proporção de incontinência urinária, mas nas mulheres na fase adulta, até 50% das mulheres elas podem apresentar incontinência urinária. Mas como você falou, por justamente elas acharem que é normal, ou às vezes por ter vergonha, porque é constrangedor você falar, eu perco urina. Então, às vezes, a mulher guarda isso para si e não compartilha com o médico. Então, é uma doença que, de certa forma, é subdiagnosticada, né? Porque Uhum. algumas não dão o devido valor a essa queixa. Porque, às vezes, a avó teve, a mãe teve, então, é coisa de mulher, né? Igual como a mulher menstrua, acha que toda mulher tem que perder urina. O que não é verdade, né? Não é normal, é comum, porém não é normal. Tem alguma doença, né, ou alguma fragilidade do próprio corpo que possa estar justificando essa perda de urina. E aí, amigo, o que eu acho que é importante a gente frisar do quão importante é a mulher identificar isso. Porque envolve, assim, atrapalha a qualidade de vida da mulher, né? Tem associação com depressão, com ansiedade, com isolamento social. Eu recebo vários pacientes no consultório que falam, doutora, eu não saio de casa. Porque ninguém me entende, eu perco urina, às vezes eu tenho que trocar de roupa, ou então quem tem urgência, eu tenho vontade, eu tenho que correr no banheiro, então às vezes eu prefiro nem sair. Ou então diminui a ingestão hídrica e acaba gerando outros problemas. Então, assim, muda o contexto não só da mulher, como da família. Porque tem mulheres que perdem urina, inclusive na relação sexual. Então, das perdedoras de urina, as mulheres que são incontinentes, né, que perdem urina, um terço delas, então 1 a cada 3, vai perder urina durante a relação sexual. Então, é uma proporção muito grande. Entendeu? Então, fora isso, ela também pode ocasionar um aumento da morbidade clínica mesmo da mulher. Pode predispor corrimento, outras infecções genitais. É muito comum aquelas idosas, né, que tem muita perda de urina, fazer dermatite urêmica, né, aquela vermelhidão na vulva, que é mesmo por uma irritação do contato da urina. Muitas delas acabam tendo que usar fralda, então a fralda associada com essa urina, né, acaba irritando a pele da mulher e trazendo esse desconforto. Então, a definição seria mais ou menos isso. A gente perceber que a mulher perde urina apesar de escolher, né? Digamos assim, de maneira involuntária. Isso é a classificação da perda urinária, né? E aí tem vários tipos, tem fatores de risco, né? Mais comum naquelas mulheres mais velhas, como eu falei, à medida que os anos vão passando, maior é a incidência de incontinência urinária. É mais comum naquelas mulheres que têm fatores associados na família, por exemplo, mães que tiveram que tiveram incontinência urinária, irmãs, né? Existe uma coexistência em gêmeas também que justificam o fato de ter influência genética, né? Fora isso, o peso, né? O sobrepeso é importante porque aumenta a pressão. Aquelas pacientes que são torcedoras crônicas, né? São tabagistas ou que têm alguma doença pulmonar, né? E tossem muito, isso acaba aumentando a pressão intraabdominal e gerando esse tipo de clínica, né? Então, além disso, a via de parto é super importante, né? Para a definição da incontinência urinária. A gente tem que lembrar que não é contraindicação, né, fazer o parto normal pensando do ponto de vista de proteção do assoalho pélvico. O Uhum. parto normal, ele tem uma maior predisposição, mas a mulher que, por exemplo, teve 3 cesáreas, ela já tem risco para incontinência urinária, né? Óbvio que o parto normal, por passar, né, pelo canal vaginal, acaba tendo maior desgaste das fibras musculares do assoalho pélvico, né, que é da musculatura da pelve feminina, da base da região da bacia, e pode acabar corroborando, né, ou aumentando a chance de ter incontinência urinária.
Já que você tocou nesse assunto do parto, é uma pergunta recorrente, né? Sim, Tem as defensoras aí da questão do parto normal, ao mesmo tempo eu escuto às vezes colegas, né, falando da questão da manutenção do períneo. Então não existe, assim, dado na literatura que isole somente a via de parto a incontinência urinária. A gente sempre tem que lembrar de fatores genéticos e claro, também claro. de outros hábitos, né, da paciente. Isso. Sobretudo, assim, por exemplo, existem alguns subtipos de perda urinária, né? De incontinência urinária. A de esforço, né? Ela é a que é mais comum causada por trauma, né? Que seria pelo parto, por exemplo. Fora o parto, a gente pode elencar também aquelas pacientes que fazem muito esforço físico, não necessariamente só atletas, mas aquelas mulheres que trabalham pegando muito peso e que, enfim, passaram a vida inteira trabalhando carregando peso de fato, vão ter mais chance de ter incontinência urinária. Bem como de distropia genital, né? Que é prolapso, pode sair, descer, né, pode ter a fragilidade da parede anterior da vagina, causando cistocele, que a gente chama, que é aquela bexiga que está mais baixa. Ou pode ter também laceração da parede posterior, também associada a lacerações no parto, e aí dá retocele, rotura perineal, que às vezes as pacientes referem como vagina larga, né? Ou então, doutora, Sim. durante a relação sexual eu percebo que tem gás ou faz um barulho estranho. Né? Isso aí advém da sensação do períneo que está roto, na verdade. E, assim, fora isso, as pacientes que pegam muito peso, né? Em academia ou que são atléticas. E hoje, na verdade, acho que tem poucos, 1 ou 2 anos no máximo, que eles mudaram. Agora, as pacientes que perdem urina apenas no exercício não entra mais dentro da incontinência urinária normal, chama de incontinência atlética, né? Aquela paciente que só perde no exercício físico. Então, se ela tossir, ela não vai perder, se ela espirrar, ela não vai perder, se ela levantar-se da cadeira, enfim, não perde. Ela perde apenas durante os movimentos do exercício físico. Então, isso já é um outro tipo de paciente. A gente não pode tratá-la e englobá-la dentro de um conjunto diferente, entendeu? Isso é muito legal ser dito, né? Eu tenho muitas pacientes que são atletas, triatletas, que praticam CrossFit também, e algumas vêm com essa demanda. Muitas são nuligestas, então já entra até uma pergunta aqui que eu recebi de uma aluna, perguntando se as pacientes nuligestas, que são as que não têm filhos, e jovens, né, que não têm nenhum tipo de comorbidade, de doença, elas podem ter incontinência urinária, então, mesmo Pode, sem com ter tido certeza. parto, né? Isso é Mesmo legal a sem, gente falar. mesmo sem, como eu falei, não é só parto que corrobora a perda urinária, né? Então, outras causas podem justificar também. Mulheres jovens, 20, 25 anos, também podem desenvolver, né, incontinência urinária sem estar relacionada ao parto, propriamente dito. Né? Nuligestas, por exemplo, nunca gestaram, nunca tiveram um parto, seja vaginal ou cesárea, a paciente pode sim ter. Óbvio que em proporções menores, né? Chega a mais ou menos 3 a 5% em pacientes entre 20 e 25 anos, por exemplo. Mas elas podem ter sim, com certeza. E aí, justamente, pode estar associada ou algumas doenças, como doenças do colágeno, né? Que aí cria aquela fragilidade da pelve mesmo, da sustentação muscular. Ou também pacientes que, por exemplo, a mãe teve, a avó teve, então, uma condição genética, é uma herança, entendeu? Então, ela pode ser justificada por isso. Mas é sempre importante a gente excluir outras causas, né? Lembrar que a incontinência urinária ela pode estar associada à infecção urinária, por exemplo, a excesso de café, de bebidas gaseificadas, tudo isso, de certa forma, gera uma irritação na bexiga e causa outro tipo de clínica, que a gente chamaria de clínica de urgência, né? Aquela paciente que sente à vontade e ela pode até segurar, mas ela tem que correr para o banheiro, entendeu? Uhum. Então, senão ela vai, às vezes tem paciente que tem essa urgência e vai perdendo no caminho, né? Mas tem Sim. aquelas que têm a urgência, mas consegue segurar. Então, já entrando nos subtipos da incontinência urinária, ela pode ser de esforço, né? E aí a gente divide em 2 graus, a depender da gravidade da lesão, né? As mais simples, né? Digamos assim, a gente chama de hipermobilidade uretral, que é como a mulher sofreu trauma no períneo, acaba gerando uma mobilidade maior da uretra. Então, é Uhum. justamente isso que as cirurgias de telinha, que a gente chama o sling, né? Ele vem para fixar a uretra numa posição que antes ela estava, né? E prevenir essas incontinências urinárias.
E fora isso, ela pode ser também por defeito esfincteriano, e aí pode ser em lesões mais graves, né? Que pode ser tanto pelo parto, né? Partos sucessivos, mulheres que teve 5, 6, 7 partos. Hoje em dia não é tão comum, mas a gente ainda pega as pacientes um pouco mais velhas que tiveram que tem essa paridade, né? E fora isso, pacientes que às vezes sofreram algum trauma, até automobilístico, por exemplo, ou pacientes que têm lesão de coluna, né? Que aí pode comprometer o funcionamento da bexiga. Então, essa seria a incontinência de esforço, né? Então, esforço é aquela paciente que chega e fala, doutora, eu espirro percurina, quando eu tô resfriada, que tuço percurina. E tem aquelas que são mais graves. Doutora, se eu levantar da cadeira, eu perco urina. Entendeu? Se eu apressar um pouco o passo, eu perco urina. Então, acaba sendo comum esse tipo de queixa, né? E fora ela, tem as pacientes que têm a clínica de urgência, como eu expliquei, que ela pode ser dentro da síndrome da bexiga hiperativa ou não, né? A síndrome da bexiga hiperativa, que é aquela bexiga nervosa que popularmente é dita, né? Ela está associada à incontinência urinária, né? Associada ou não à noctúria, que é a paciente que levanta várias vezes durante a noite para urinar, né? Ou aquela sensação de a necessidade de ir sempre no banheiro, né? Faço xixi agora, daqui a meia hora eu preciso de novo, daqui a meia hora eu preciso de novo. Então, a gente tem que identificar esses subtipos para que a gente possa propor o melhor tratamento para a paciente. Não tem como passar régua e tratar todo mundo como incontinente. O tratamento não é o mesmo para cada um, o tratamento não é o mesmo para cada gravidade. Então, a gente tem que avaliar a paciente, identificar que tipo de perda de urina ela tem, e a depender do tipo e da gravidade, a gente vai propor a terapêutica, né? Acho que isso é super importante. E também nada impede que a paciente que perca por esforço, ela tenha também uma síndrome de bexiga hiperativa. Entendeu? Então, ela pode ter, que a gente chama de incontinência urinária mista, né? Ela tem a clínica dos dois subtipos, e para tratar, a gente sempre pensa, por exemplo, se for caso cirúrgico, a gente vai tratar aquela que ela tem mais clínica de esforço do que de urgência. Então, a gente tem que discutir com a paciente o que é que te incomoda mais, né? Porque, assim, as doenças e as cirurgias uroginecológicas, elas trazem uma cura quase que imediata. É como tomar um remédio e passar a dor na mesma hora, né? Desde que seja bem indicada e desde que a paciente siga os conselhos pós-operatórios, né? E lembrando que a fragilidade a gente não tem como corrigir. Eu não tenho como mudar a musculatura da paciente, eu não tenho como injetar colágeno e fazer com que ela fique nova de novo, digamos. Às vezes a senhorinha que tem, sei lá, 80 anos, ela é operada e ela acha que vai ficar super bem quando ela tem aos 20. Às vezes não. Às vezes diminui a quantidade da perda, às vezes passa mais. E não é incomum, por exemplo, a paciente ter operado jovem, por exemplo, teve 3 partos, começou com incontinência, estava incomodada, enfim, fez a cirurgia aos 30, 40 anos. Com 10, 15, 20 anos, volta tudo de novo. E não é porque a cirurgia foi mal feita, porque a clínica, né, é justificada pelo desgaste da musculatura, pelo desgaste do assoalho pélvico. E é isso que eu sempre falo para os pacientes. Tem que lembrar que quando você envelhece como um todo, né? Então, o mesmo prejuízo que tem na pele, por exemplo, da perda do colágeno, do emburramento da face, por exemplo, acontece na pelve, né? Então, isso é algo que a gente não tem como reparar, entende? Então, assim, a gente sempre vai fazer um tratamento direcionado à principal queixa da paciente, né? E aí é o que é importante a gente sempre ouvir, né? O diagnóstico da incontinência urinária a gente dá na anamnese, né? 90% delas, ou a boa parte. A gente pede estudo urodinâmico, né? Que é um exame específico para identificar qual o tipo de perda urinária. Aquelas pacientes que vão ser operadas, né? Seria a melhor opção, né? Fazer um pré-operatório. Aquelas pacientes a gente, por exemplo, tratou, fez mudança de estilo de vida e ela não respondeu, então seria interessante. E naquela paciente que tem queixas que são confusas, que a gente não consegue identificar exatamente, ou aquelas bexigas neurogênicas, né? Das pacientes que sofreram trauma, raquimedular, acidente, ou que nasceram com alguma doença, né? Diretamente na coluna. Então, essas seriam mais ou menos as indicações. Mas lembrar que o exame físico associado com a história clínica é assim, fundamental, né? quase que todo batata, né? Digamos assim, para diagnóstico. O paciente vai nos contar e aí você tem que
destrinchar, né, as queixas delas, investigar se tem comorbidades, diabetes é muito comum, se é uma paciente que tem incontinência, ou, desculpa, que tem infecção de repetição, né? Aquelas pacientes que são, às vezes, falar, doutor, eu acordo 10 vezes à noite, que isso acontece, eu acordo 5 vezes. Tá, mas e antes de dormir, você faz o quê? Ah, não, eu adoro tomar uma garrafa de café e bebo bastante suco, porque durante o dia eu não tive tempo. Eu fiz, claro que vai acordar à noite, entende? Então, assim, tem que fazer... Por isso que é importante você ouvir, identificar quais são... qual é o estilo que a paciente tem, né, de vida, para que a gente possa, não só com medicação ou com cirurgia, propor o melhor tratamento para ela. Bom, e assim, é muito legal você estar falando sobre isso, a questão da anamnese, da boa entrevista, porque essa é uma tecla que, para os futuros médicos, tem que ficar muito claro. A gente está vivendo uma Claro, geração de médicos que pedem exame por exame contar o que o paciente tem. E não exato. deve ser assim. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso, tem muitas perguntas já, vou deixar mais para o final, para a gente não perder a sequência. Claro. Eu tenho tido um namoro muito longo com a fisioterapia, né? Para as minhas pacientes com endometriose, e assim, a gente vê de fato a resposta das terapias adjuvantes aí na Sim. nossa prática clínica. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Foi até pedido da Rosane de São Paulo. Ela falou: olha, gravem a live que eu não vou poder ver no horário. Oh, coisa boa. Para falar sobre a questão, né, da fisioterapia como tratamento conservador, associado também ao laser, que eu sei que você é especialista nessa área, né? Seu mestrado Isso. está envolvendo isso. Então, para deixar claro para as pacientes, principalmente as senhoras de idade, que tem um pouco de receio de cirurgia, né? Que o tratamento ele pode ser feito com medicação e com terapias adjuvantes com um bom resultado. Isso, é assim. O pilar de qualquer tratamento para praticamente todas as doenças, inicial é mudança do estilo de vida, né? Então, para aquela paciente que fuma, a gente tem que incentivar que ela pare de fumar. Para a paciente que tem hábitos, né, que não são saudáveis, né? Come muitos alimentos condimentados, ou que bebem bastante refrigerante, ou bebidas gaseificadas, ou bastante café, tudo isso pode induzir a perda, né? Fora isso, né, a gente tem que estimular que a paciente perca peso, né, no caso das obesas, e propor, né, assim, que adote também um estilo de vida mais saudável, no atividade física, tudo isso, e sempre voltado, né, exercício do assoalho pélvico. A fisioterapia é uma grande aliada nossa. Eu vi até alguns colegas aqui, Marcela, Bruna, que são fisioterapeutas, colegas minhas, se quiserem também fazer algum comentário aqui sobre isso, vai ser legal. Melhora muito, Jordana. Assim, as pacientes, elas, no meu serviço lá em São Paulo, onde eu fiz residência, a gente encaminhava para a fisioterapia e elas voltavam com um grau de satisfação que elas mesmas preenchiam. E aquelas que tinham incontinência um pouco mais leve, né, digamos assim, elas respondiam super bem. Porque aí naquelas pacientes que têm incontinência grave, a gente já sabe que vai melhorar. Porém, não vai ter uma resposta excelente. Mas eu sempre indico para todos os pacientes, independente de ter indicação cirúrgica ou não, a sempre fazer mudança no estilo de vida, sempre fazer fisioterapia, porque o fortalecimento da musculatura vai ajudar, sobretudo no pós-operatório. Então, para as minhas pacientes, eu sempre peço para iniciar a fisioterapia antes, fazer durante também o tratamento que for proposto, e até no pós-operatório, óbvio que depois de liberada, ela retorne a fazer os exercícios. Só que é importante que a paciente tenha uma boa aderência. Não adianta você passar a fisioterapia e não fazer. Não adianta. É igual a remédio de pressão, tem que tomar todos os dias. Né? Se parar de tomar, vai voltar os sintomas. Não tem para onde correr. Então, é um tratamento que deve ser feito e estimulado a paciente para que seja para o resto da vida. Tem pacientes que melhoram 100%. Né? Então, os estudos mostram, né, que tem um resultado excelente para o uso da fisioterapia pélvica, né? E, além disso, para o laser vaginal também. Mas isso que a gente tem que lembrar, tem que ser sempre bem indicado, né? Sempre após avaliação de um especialista, né, de preferência em uroginecologia, e também tem que ter o segmento da paciente, que não adianta prescrever e vai para lá e acabou, né? Mas os casos leves de incontinência urinária, elas respondem muito bem, tanto com laser, né, quanto com a fisioterapia pélvica. A doutora Bruna, né, que é fisioterapeuta amiga minha de São Paulo, está até dando algumas dicas aí. Mas é super importante, tem alguns exercícios, às vezes os pacientes nem têm essa consciência do assoalho pélvico, né? Às vezes eu tento explicar de maneira mais lúdica no consultório, para ela já ir começar fazendo até chegar na físio,
mas às vezes elas não sabem o que é, porque eu vou examinar, eu peço para contrair enquanto eu estou fazendo o exame físico e elas não conseguem, Sim. entendeu? É a Mas, assim, por isso consciência que... corporal, né, que Isso, falta. a consciência corporal, É. exato. Mas por isso que a gente tem que ter uma equipe sempre alinhada, né, afinada, para que a gente possa sempre confiar na pessoa que vai receber. Acho que caiu aqui. Não sei se a Marcela tá voltando. Oi? Oiê. Voltou? Voltou? Tá. Desculpa, caiu. E Então, aí, assim, a fisioterapia tem ótimos resultados. A Rosane acabou de entrar. Rô, a gente estava falando gente, agora da não morre físio, mais, mas viu, vamos lá Rosane? recapitular Você. rapidinho. Marcela tá Para aquelas falando a sua pacientes. pergunta. Uhum. É, é, voltou, gente, para todo mundo que tá me vendo, né, Jordana? Sim, sim. Joia. Então, a fisioterapia pélvica ela é excelente, né, para as pacientes que têm incontinência, sobretudo de esforço, nos graus mais leves, né? A gente identifica leve, sobretudo na avaliação tanto dos sintomas, né? Por exemplo, tosse e espirro não é uma incontinência geralmente tão grave, mas se ela tiver associada a outras, né, sintomas, como por exemplo, tem paciente que só levantar a cadeira, ela perde urina. Então, essa aí ela vai fazer físio, vai ter uma leve melhora, mas não vai, de forma alguma, curar a incontinência. Né? Então, isso é importante que a gente frise sempre. Mas, fora isso, né, as pacientes também que fizerem estudo urodinâmico, elas vão ter uma qualificação, né? A gente vai, o estudo urodinâmico ele divide em 3 partes, né? O primeiro a gente faz uma avaliação inicial, que a gente chama de fluxometria, urofluxo, e depois a gente vai para a cistometria, onde a gente vai injetando líquido dentro da bexiga da mulher e vai pedindo para ela fazer manobras provocativas. Ou seja, ou ela tossir, porque isso aumenta a pressão intraabdominal e pode desenvolver a perda de urina, ou a gente faz também a manobra de Valsalva, que a paciente coloca a mão na boca, né, assim, e assopra, isso também visando o aumento da pressão intraabdominal. Essas duas manobras, elas vão dar, né, à medida que a gente vai induzindo líquido, a pressão máxima, quer dizer, a pressão, exato, máxima onde a paciente perde urina, né? Que é o VLPP. Então, assim, a partir desse número, a gente vai conseguir graduar, né? Se a paciente tem uma incontinência mais leve ou mais grave. Então, aquelas que são por hipermobilidade, né? Que eu disse, aquela incontinência mais simples, elas geralmente têm ótima resposta. As pacientes que são mais velhas, né? Que já estão na menopausa, pela deficiência estrogênica, né? Elas podem ter uma fragilidade maior. E aí também seria interessante associar a creme vaginal com estrogênio. Né? Então, a gente passa os cremes com estriol ou também o promestrieno. Então, o promestrieno associado com a fisioterapia pélvica e todas essas terapias coadjuvantes, elas respondem nas incontinências leves, né? E fora isso, a bexiga hiperativa, né? Que é aquelas clínicas de urgência, a paciente também pode melhorar tanto com o laser, né? Os estudos são bem recentes. O laser é uma terapia muito nova, mas a gente está tendo resultados promissores lá na Unifesp no uso do laser, tanto na incontinência urinária, as pacientes têm uma autopercepção de melhora da clínica e também através dos questionários. E fora Por quantas isso, sessões, mais ou menos, Marcelo? o protocolo do laser é muito discutido ainda no mundo todo, Jordana. A gente não tem um protocolo fixo. O que a gente usa na escola é o quê? A gente faz uma sessão de laser a cada mês, né? Então, dia 5, 5 e 5, digamos assim, são 3 sessões e a gente vai reavaliando. Não existe dados na literatura concretos ainda que nos diga quantas sessões, né? E com que frequência tem que fazer um resgate, digamos assim. Terminei o tratamento, daqui a quantos meses eu tenho que reaplicar o laser? Essa resposta a gente não tem, tá? Mas os resultados também promissores, não só no esforço, como também nas clínicas de urgência e nas pacientes portadoras de bexiga hiperativa, né? Então, assim, eu acho que é uma terapia excelente quando bem indicada e quando bem aderida pelo paciente, né? Mas tem algumas, quando são incontinências mais severas, com perdas aos pequenos esforços, a paciente tem mesmo que fazer cirurgia, né? De preferência, ou tem a opção também da gente usar o pessário, né? Pessário é uma borrachinha que a gente coloca dentro do canal vaginal, que é para
digamos assim, comprimir a uretra e prevenir que a paciente não tenha perda de urina, né? Então, é o cubo, que a gente chama, e tem outro que é um anelzinho. Então, a gente vai medir, né, o canal, vai colocar na paciente e ela vai ficar adaptada com aquilo. Então, ela pode usar ou todos os dias para aquelas pacientes que têm incontinência de esforço, e se for incontinência atlética, ou seja, vinculada apenas à prática de exercício físico, ela usa só durante o exercício. Então, vai para academia, vai no CrossFit, vai para onde ela quiser, coloca, na hora que terminou o exercício, ela tira, lava e guarda. Entendeu? Então, assim, mas aí as cirurgias aí vai ter outros, né? São outras considerações. A depender da gravidade, a gente tem dois tipos de técnicas, né? Vaginal, que seria ela ou o retropúbico ou o transobturador. Mas isso é detalhe, assim, que é mais específico, entendeu? Mas isso a gente sabe que não é a mesma tela para todos os tipos de cirurgia. Então, sobretudo, Vanessa perguntou aí sobre o estudo urodinâmico. Não tem obrigação de pedir para todo mundo, tá, Van? Mas tem que fazer de preferência naqueles pacientes que vão ser operados. Pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, pacientes que têm causa neurogênica de perda de urina, pacientes que a gente tem uma clínica que está duvidosa, eu não consigo fechar só com a anamnese, com o exame físico, seria interessante também fazer o estudo urodinâmico. Como eu falei, também não tem consenso e nenhum protocolo que diga é obrigatório fazer assim, assim, assim. É recomendável que faça, se tiver como, se for num centro grande, particular, onde a gente tem acesso, ótimo, a gente pede para todo mundo. Isso aí seria a melhor opção. Mas o que a gente indica mais é pré-operatório, né? Justamente para a gente poder mostrar à paciente, explicar quando que de fato ela precisa de cirurgia ou não, para a gente destrinchar, porque às vezes a paciente fala: ah, doutora, eu perco urina nesses padrões. E aí faz o estudo urodinâmico e não tem nada a ver com o que ela falou. Totalmente então, incompatível, né? Parece totalmente incompatível. Isso, então a gente tem que até confiar na pessoa que está fazendo, né? Porque você precisa cruzar esses dados e isso é que vai mandar o seu diagnóstico, ou o seu diagnóstico e também a sua conduta cirúrgica. Então, se você for dar a conduta por um estudo que não foi bem feito, a paciente não vai ter uma boa resposta. Marcela, né? Sabe, desculpa te interromper, sabe que eu vejo muito, eu explico muito para as pacientes como é o exame antes delas fazerem, porque tem muitos colegas que falam assim: não, vai ali e faz esse exame para mim. Ela acha que é como se fosse um eletrocardiograma, um exame mais simples. E o estudo urodinâmico, ele precisa de uma boa interação do médico, do assistente do médico com a paciente, porque senão a paciente já fica com um grau de nervosismo, ansiedade, que prejudica muito o exame. E uma coisa que eu vejo também que é muito importante é que a uroginecologia, ela é um leque muito amplo. Então, às vezes, se você opera a paciente sem esse respaldo do estudo urodinâmico, depois da cirurgia ela pode evoluir com outras queixas que às vezes já eram dela e não foram mapeadas, né? Exato. Então, isso é importante. Outra coisa que eu esqueci de falar, Van, mas a paciente que tem prolapso, né, sobretudo aqueles prolapsos mais proeminentes, né, graus mais avançados, é interessante que faça estudo urodinâmico antes da cirurgia, né? E mesmo aquelas pacientes que não têm clínica de incontinência. Por quê? Então, se o útero está todo para fora, o útero está comprimindo a uretra. Então, eu coloquei o útero para dentro, por exemplo, né, quando a gente faz a pexia, né, a fixação do útero, ou quando a gente faz a histerectomia, né, seja ela qualquer via, eu perdi aquela superfície que estava impedindo que a paciente perdesse urina. Então, ela pode ter uma incontinência urinária no pós-operatório. Aí, como é que eu vou dizer para ela que ela já tinha isso antes? Ou que ela não tinha porque o útero estava lá segurando a uretra? Então, eu não tenho como me resguardar, né? Então, entende que é até chato, né? Para a gente conseguir explicar isso para a paciente depois. E tem uma outra coisa. Às vezes, a gente tem a incontinência urinária de novo. Ou seja, isso quer dizer o quê? A paciente operou por, digamos, incontinência urinária de esforço. Colocou uma tela. E aí, o que é que acontece? Ela pode desenvolver uma incontinência agora de urgência, após o tratamento cirúrgico. Então, assim, eu não tenho como garantir. O que a gente fala é que a cirurgia, quando bem indicada, quando bem realizada, o resultado é excelente. Porém, a paciente pode, além de desenvolver um outro tipo de incontinência, porque, por exemplo, a bexiga já estava acomodada naquela posição, digamos. E aí você coloca uma tela, aquilo ali pode gerar uma irritação e, por si só, desenvolver a clínica de incontinência urinária. Entendeu? E fora isso, também a paciente pode até agravar. Então, digamos, ela tem incontinência urinária mista, ela tratou para esforço, né, que cirúrgica, porque a incontinência urinária por urgência, ela não merece tratamento cirúrgico.
tá? Mas Uhum. aquela paciente que tem incontinência urinária mista. E o que mais incomoda é a clínica de esforço, ou seja, eu corro, eu perco urina, eu tuço, perco urina, faço algum esforço, eu perco urina. E aí ela faz a cirurgia. Pode aumentar a bexiga, a clínica de urgência que ela tinha antes. Isso não é porque a paciente foi mal operada, não é porque é absolutamente nada disso. Então, é algo que a gente sempre tem que estar conversando com a paciente. Perguntaram sobre a toxina botulínica, também é Só. indicada, é Aham. excelente, sobretudo para aquelas pacientes que têm bexiga Interativo. hiperativa, né? Como ela tem muitas trabeculações na parede vesical, sobretudo a gente faz injeções em pontos específicos da bexiga com toxina botulínica, que é o Botox, né? Para poder diminuir essa irritação e essa excitação vesical, digamos assim, que predispõe à incontinência, né? E lembrar que nem toda paciente que tem bexiga hiperativa, ela é incontinente. Ela pode Sim. simplesmente só acordar várias vezes à noite É, para urinar, ela pode ter só urgência, mas ela não necessariamente perde urina. Marcela, olha só, o doutor João Oi. Serafim, que está aqui participando bastante, ele também é da sua área, né? Um colega que trabalha conosco aqui em Oh, coisa Brasília, boa. excelente profissional. E ele perguntou mais cedo, eu não quis interromper, porque a gente estava evoluindo muito bem, a respeito dos tratamentos para bexiga dolorosa. Que também Isso. eu tenho visto muito, né? Hoje a gente tem estudos que correlacionam bexiga dolorosa com as pacientes com endometriose também. O que você tem visto? Então, a bexiga dolorosa é a cistite intersticial, né? Então, a paciente tem clínica de dor, né? Ela pode desenvolver aquela dor pélvica crônica, inclusive é um diagnóstico diferencial de endometriose, que você falou um pouco Sim. antes. E a paciente vai ter sempre dores, né, na pelve, seja relacionada à urina ou não. Então, às vezes, é uma paciente que está tratando de maneira recorrente para infecção urinária. E, de fato, não é isso. É um processo inflamatório por infiltração, né, que causa essa dor, digamos assim, vesical e a micção. Então, o que a gente pode fazer, né, além de tratar com medicações para dor e antidepressivos para tentar diminuir essa tensão, a gente pode indicar também a cistoscopia, né, que é a gente chama de hidrodistensão. A gente vai infundindo líquido até começar a refluir o líquido que está sendo injetado. Então, a gente deixa um tempo lá para fazer uma hidrodistensão para diminuir essa contratura que está na bexiga, sabe? Que é como se a bexiga estivesse cheia de traves, que aí ela não consegue expandir. Então, toda vez que a bexiga vai ficando mais estendida, ela causa dor. Então, a simples hidrodistensão, que ou seja, de estender a bexiga de uma maneira, assim, Artificial, o né? máximo possível, Aham. isso ajuda porque é como se quebrasse essas traves, né? Entenda Sim. quebrar como uma maneira figurada. E então, a hidrodistensão pode ajudar. Tem alguns estudos que falam sobre neuromodulação, né, sacral, que é para Sim. estimular tanto para cistite intersticial quanto para bexiga hiperativa, né? Então, assim, são terapias novas que estão tendo resultados promissores, mas, sobretudo, lembrar que existe uma coexistência de doenças também do âmbito psicológico, né? Ansiedade, depressão, fibromialgia, né? Doenças Perfeito. crônicas que podem estar associadas às pacientes que têm dores crônicas, seja por cistite intersticial, a bexiga dolorosa, ou não. Então, é sempre uma avaliação multidisciplinar e um tratamento multidisciplinar. É lembrar que a paciente ela não é uma cistite, ela não é uma perda de urina. Ela é Marcela, Jordana, Maria, Marta, enfim. Então, a gente tem que olhar a paciente como um todo, destrinchar e colocar ela ao avesso para ver o que é que está causando isso, né? Às vezes são alguns Sim. hábitos, às vezes é uma doença psicológica que não está sendo bem conduzida enfim, por alguém, não sei. Então, mas de toda forma, é excelente que a gente indique. No hospital que eu fiz residência, a gente fazia muito ida de extensão no servidor para as pacientes que tinham cistite, né? Além de fazer o diagnóstico, né? A gente faz a ida de extensão e deixa lá por mais ou menos 5 minutos, depois só tirar o líquido e tem É muitos muito pacientes que acessível, né? resolvem muito bem. Então, Para se você está num serviço que tem endoscopia, é tranquilíssimo. É sim. um cistoscópio ou um esteroscópio mesmo que dá para fazer e infundir líquido. Infundiu todo o líquido, olha, vê se tem essas tabaculações, se faz as petequias, né, uns pontinhos vermelhos. A gente divide o diagnóstico seria dividir a bexiga em 4 quadrantes
e ver a presença de petecas em todos os quadrantes, né? Uhum. Então, isso aí daria o diagnóstico da cistite intersticial, né, visualmente, e também depois infundir líquido até ela sobredistender. E quando ela começa a sair o líquido, ela quer dizer que ela já insuflou, assim, insuflou não, ela já encheu o máximo possível. Então, a gente fecha a uretra, até manualmente mesmo, coloca uma gase, uma compressa, e aguarda 5 minutos. Depois, drenou, e aí a paciente fica bem. Só que lembrar que, às vezes, tem que fazer novamente, né? Porque é uma doença inflamatória, pode causar novas trabeculações que vão enrijecer a bexiga novamente. E Então, tem assim, que é ter um tratamento associação, né? multidisciplinar. Uhum. Tem que ter avaliação psicológica, tem que associar muitas vezes com antidepressivos, né, que diminui a excitação e a percepção dolorosa da paciente. Às vezes a gente usa com alguns analgésicos mais fortes. Enfim, é avaliar o paciente como um todo e sempre propor a melhor terapêutica para aquele diagnóstico específico. Jordana, fizeram uma pergunta mais cedo sobre. Eu acho que Vocês a acham que Camila eu fez corrigi a uma pergunta. bexiga? Qual que é? Assim, eu recebo muito isso. Ah, doutora, eu fiz cirurgia de períneo e agora voltei a perder xixi. Não tem Aham. absolutamente nada a ver. Nada, nada. É porque muitas vezes não foi bem, ou não foi explicado, ou a paciente não entendeu. Então, a cirurgia de bexiga, de correção de fragilidade de parede anterior, que seria a cistocele, a saída, né, a exteriorização da bexiga, a correção disso, dessa fragilidade, chama correção de cistocele. Ponto. Isso não tem nada a ver com incontinência urinária e não causa perda de urina diretamente, entendeu? Então, Sim. você corrigir a cistocele não trata incontinência urinária. Assim Uhum. como a cirurgia de períneo, né, a gente faz naquelas pacientes que teve rotura perineal, sobretudo no pós-parto, né, ou então que fizeram episiotomia, e aí, enfim, por algum motivo ela tem esse aumento do tamanho da vagina, né, sendo a vagina mais larga, que é a principal queixa da paciente, isso também não trata incontinência urinária. Então, é bem importante que a gente fale isso, porque às vezes, doutora, mas eu já fiz um períneo, eu Sim. já fiz, e agora percurina. Mas não trata, é outra doença, né? Não que não possam ser doenças coexistentes, ou seja, tem uma incontinência, tem uma cistocele e tem uma rotura perineal, e tem uma vagina larga. Então, uma coisa não quer dizer outra coisa, né? Sim. Uma coisa não é igual a outra. Então, a gente tem que Ó, sempre explicar isso à paciente, porque senão ela vai esperar uma coisa que a gente não vai tratar. sim. Então, e por isso que a gente tem que investigar, né? Então, isso é importante, assim, sempre fazer exame físico, mesmo que a paciente não relate que ela tem incontinência urinária, às vezes ela simplesmente não percebe, mas a calcinha sempre está molhada. Às vezes é aquela paciente, doutora, minha vagina sempre está úmida, eu vivo de protetor diário. Então, assim, se não tem corrimento, por que está sempre molhado? E aí a paciente tira a calcinha e já sobe aquele cheiro de xixi. Então, às vezes não percebe, entendeu? E aí vai fazer cirurgia por outra coisa e acaba, poxa, mas agora eu tô perdendo urina. Agora ela achou de perceber. Mas na verdade foi você que não identificou. Entendeu? Sim. Então, assim, durante o exame físico tem que pedir para a paciente, tem que abrir, né, os lábios da paciente, pedir para que ela faça manobra de Valsalva ou que ela faça tosse, né, provocar isso, para que ela seja avaliado se ela perde xixi ou não. Às vezes tem uns pacientes que perdem gotículas, mas tem outros pacientes que elas perdem assim, que é de jato, entendeu? Olha, Então, eu tô como vendo aqui. prevenção, não, Fê, eu não É, costumo fazer como prevenção, não. A gente faz, se a paciente não tem clínica nenhuma, se eu tive condições de fazer um estudo hidrodinâmico, ela fez, foi avaliada, não tem, eu não faço, e não tenho, não me recordo de ter visto assim, isso como recomendação, mas eu vou atrás e passo para você, Fê. Desculpa não saber, Marcela, ter que confirmar ó, um isso. beijo, Fernanda, para você. Tem duas perguntas que eu achei bem legais. A doutora Camila, mais Vamos lá. cedo, perguntou se as doenças do colágeno, as colagenoses, eu creio, tem alguma relação de predisposição à incontinência urinária. E uma Tem. outra coisa também que eu queria que você falasse um pouco é se a gente pode combinar tratamentos de uroginecologia, por exemplo, uma paciente que tem que colocar uma tela. Se ela vai fazer uma cirurgia para endometriose profunda, se esses tratamentos podem ser combinados ou se na sua prática você recomenda em 2 tempos. Porque a gente está Tá. incrivelmente já se passaram 45 minutos, é porque o papo é bom. Vamos marcar outros então.
Olha Vamos. só, depende da gravidade da endometriose, né? Endometriose profunda é aquela que tem uma extensão maior que 4 centímetros, Sim. mas ela pode ter lesão só no intestino, por exemplo, a bexiga está tranquila. Vai Uhum. depender, aí a gente pode fazer, mas eu acho que aquela paciente que tem endometriose profunda, com acometimento de bexiga, ou que vai mexer no ureter, aí eu acho que não seja legal, porque a gente Sim. precisa avaliar essa paciente no pós-op, entendeu? Como que ela vai evoluir? Porque às vezes a gente sabe, a paciente pode no pós-operatório, né, desenvolver alguma clínica, né, sobretudo de urgência, ou algum desconforto urinário, e como é que eu vou saber? É a tela que está causando? Foi a cirurgia de endometriose? Eu comprometi algum nervo? Existia infiltração nervosa? Não sei. Então, eu acho que não, Sim. assim, não é a minha prática. Se a paciente tem lesão na bexiga, se a paciente tem lesão próxima a, a essas estruturas que estão relacionadas com a micção, e que a gente sabe que é muito comum, quase toda Sim. cirurgia de endometriose que seja mais extensa, né? Ou de preferência a gente faz a ureterólise, que é mais lesão para prevenir tudo isso, então eu acho que não seja a melhor opção. Mas existe endometriose e endometriose. Tem aquelas pacientes que só têm Sim. endometrioma. Então, por que não, né? Então, se for Uhum. lesões pontuais e não for uma doença extensa, às vezes a gente se surpreende, acha que a paciente ia ter um quadro, né, através dos exames e se surpreende com outro. Então, acho que é a conversa mesmo com o paciente. Olha, eu acho que durante a cirurgia, se eu achar que dá para fazer, ótimo, a gente faz. Mas se for aquelas doenças mais avançadas, onde a gente vai fazer uma ressecção extensa, eu não acho que seja a melhor opção, porque a paciente pode desenvolver clínica depois, né? Ela pode reter, ela pode ter algum tipo de obstrução, né? Então, eu não acho que seja a melhor opção nas pacientes que têm doença mais avançada ou com maior comprometimento. Importantíssimo o mapeamento adequado, né, Marcelo? Que é uma coisa que a gente Claro. briga muito por uma equipe capacitada, né, que tem especialistas de cada área, que você mapeia paciente tanto com anamnese quanto exame físico e exames de imagem no pré-operatório. E também uma coisa bastante interessante que eu tenho feito, né, que é bacana a gente compartilhar, é aquela consulta pré-cirúrgica onde você discute com a paciente e familiar, que eu brinco que é minha testemunha, a programação da cirurgia, né? O que é que vai ser feito? Sim. Porque aí a paciente no pós-operatório ela vai ficar satisfeita porque você cumpriu o que você prometeu, né? Então essa questão da orientação, principalmente para essas desordens urológicas, é muito importante para a paciente não achar que a cirurgia é milagre, né? Isso que a gente estava falando. Exato. E assim, eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Você sempre tem Sim, que dizer para a paciente que, assim, toda cirurgia tem seus riscos. Então, a gente não tem como garantir a paciente que, primeiro, ela não vai ter complicação alguma, né? Óbvio que a gente, ninguém vai entrar de maneira despreparada numa cirurgia e não fazer o tratamento de maneira ideal. Mas a gente sabe que existe a possibilidade de haver lesão nervosa, existe a possibilidade de ter comprometimento que possam comprometer a função vesical, né? Então a gente sempre tem que expor os riscos e os benefícios e sempre pesar as duas coisas com o paciente, né? sim. Porque não dá para prometer milagre quando a gente não opera os milagres, né? Então, assim, a gente sempre tem que combinar com o paciente, né? Explicar que isso pode acontecer, pedir para que tenha paciência, né? A gente ter um urologista próximo também para poder nos acompanhar e acompanhar esses Isso, é. pacientes, Uhum. né? E assim, aquelas pacientes com endometriose, que tem comprometimento de bexiga, eu acho que não tem um protocolo exato, mas acho que seria interessante fazer um urodinâmico no pré-op, Bem né, antes feito da aqui. cirurgia e também no Uhum. pós-operatório, né? Então, Sim. assim, a paciente começou a desenvolver uma clínica que está meio confusa, será que é incontinência? Será que teve lesão? Será que é só uma desorganização da bexiga? Enfim, não sei. Então, eu acho que associar a correção no mesmo momento nem sempre é a melhor opção, né? Mas se forem cirurgias simples, digamos assim, eu acho que não tem nenhuma contraindicação expressa, né? Sim. Às vezes a gente associava muito, por exemplo, fazia a cirurgia laparoscópica e depois fazia o tempo vaginal, ou até pode fazer também a correção, né? A técnica de Bush, por exemplo, que é para correção de incontinência urinária por via laparoscópica, né? A gente sabe que hoje urogineco, né, e laparoscopia é a técnica minimamente invasiva. Então, seja por via vaginal, seja por via abdominal. Porém,
por via laparoscópica, né? As duas são um pouco menos invasivas do que a cirurgia laparotômica, né? Com abertura de incisão maiores. Isso aí já mudou um pouco, né, essa cara. A gente já evita mais essas cirurgias. Ó, a Cindy é enfermeira, ela trabalha com essa área, é uma pessoa querida, paciente. É conversado sobre o risco de um cateterismo intermitente pós-operatório por incontinência urinária ou só é falado dependendo da evolução da paciente? Olha, cateterismo intermitente a gente faz mais aquelas pacientes que são obstruídas, né? Então, assim, Aham. se a paciente evoluiu com obstrução após a passagem do sling, eu costumo fazer lise da tela, né? Que a gente corta a tela e geralmente a paciente responde bem. Mas não tem como absolutamente prever isso com certeza para já alertar a paciente. Mas não é comum. Eu acho não. É mais comum acontecer isso de precisar fazer cateterismo aquelas pacientes que fizeram outro tipo de cirurgia, né? Fez cirurgia com uma endometriose profunda que pegava o plexo e aí teve desnervação, então a paciente não consegue, ficou obstruída, ou cirurgias assim. Mas na minha prática, eu não costumo falar sobre isso com a paciente, porque é bem raro. Acho que nunca tive uma paciente que precisou fazer cateterismo, né? Que quando elas geralmente evoluem com obstrução por tela, né? A gente geralmente corta a tela. Não consegue muitas vezes retirar, porque ela vai aderir às estruturas da pelve, e aí a lesão que você vai causar por retirar toda a tela não justifica o benefício. Então, muitas vezes só cortar, por exemplo, a gente só corta e a paciente melhora. Sobre as colagenoses, então tem relação, né, amiga? Que a gente acabou que. Tem. Sim, Tem relação, porque são doenças que causam deficiência do colágeno. sim. Então, tem uma fragilidade, acaba tendo fragilidade também no assoalho. Então, pode causar, sim. Tem associação, sim. Perguntaram se TVTO e sling é a mesma coisa. TVTO é o nome da tela, é uma telinha. Sling é tela. É a mesma coisa, né? Existem dois tipos de tela. Tem o TVTO, né? E tem, que é o transobturador, e tem o TVTR, né? Que é o retropúbico. E aí vai mudar o nome a depender da marca, né? Do material que você escolher. Bom, para a gente encerrar, infelizmente, eu queria só colocar uma coisa aqui para você. Eu gravei um podcast com a nossa fisioterapeuta, que é a Samantha, relacionado à assistência da fisioterapia para as pacientes com endometriose. E no podcast, depois vou compartilhar com você, ela fala sobre a questão do hábito urinário errado que nós mulheres temos de, por exemplo, né, nós fomos educadas assim desde criança, de não sentar completamente no vaso, né? Aquela história de fazer xixi meio em pé, meio sentado. E ela argumentou Isso. que isso a longo prazo, que eu acho que é uma mensagem legal para a gente deixar também, causaria, poderia, né, favorecer os distúrbios do assoalho pélvico justamente por esse hábito de micção errada. Queria saber o que você acha disso, né? Se realmente é uma coisa relevante. Isso, às vezes isso pode desenvolver digamos, uma ansiedade, né? Sobretudo nas crianças, entendeu? Uhum. Então isso pode, de certa forma, causar inibições e alterações dos estímulos nervosos, e sim, pode alterar o hábito. E não só isso, quanto, assim, é mais difícil fazer urinar para aquelas pacientes que têm uma certa dificuldade quando se está na posição de pé. A mulher foi feita para sentar no vaso, né? Não estou dizendo que deve sentar em qualquer lugar, né? Mas para as pacientes que têm dificuldade, seria interessante que, de preferência, andasse com alguma coisa para higienizar e, de fato, sentar, né? Porque a gente sabe que quando a gente está semi-sentado, digamos assim, existe uma contratura da musculatura. A gente está contraindo o quadríceps e involuntariamente também contrai um pouco da musculatura perineal e pode dar essa dificuldade, sim, para urinar. Então, assim, acho não, justifica, assim, essa alteração do padrão, né? Mas a gente tem que também lembrar não só isso, Jordana, mas a gente vive correndo muito, então a gente acaba retendo muito, esperando muito para urinar. Ou então não bebendo água para também não urinar. Isso também não é saudável, né? Eu costumo explicar isso muito às pacientes, sobretudo as pacientes que têm incontinência urinária por urgência, tem que urinar a cada 2 horas. Está com vontade, não está com vontade, tem que ir no banheiro fazer xixi, entendeu? Porque vai ter xixi e vai sair. Então, ela tem que criar esse hábito, né? A gente chama também de diário miccional, para as pacientes que Sim. têm bexiga hiperativa e com clínica de urgência, para que ela anote o que de líquido ela tomou durante o dia,
né? E quantas vezes ela foi ao banheiro, quais foram os tipos de bebida que ela tomou, porque tem paciente que deixa todo o líquido dela para a noite, porque durante o dia não teve tempo. Então, óbvio, vai levantar à noite 2, 3 vezes para urinar, porque o rim ele vai filtrar, entendeu? Então não tem mágica, né? E fora isso, algumas bebidas, né, acaba predispondo. E tem que lembrar também aquelas pacientes que são usuários de diuréticos, né? Muitas vezes são hipertensas e trata com diuréticos, então acaba também piorando a clínica. Então tem que juntar todo mundo para falar a mesma língua. Às vezes conversar com o cardio para ver se ele não pode mudar a medicação, né? E lembrar que, acho que a gente não falou aqui, mas a bexiga hiperativa a gente trata com medicação, não com Sim. cirurgia, né? São as medicações que diminuem a excitação da bexiga, né? Geralmente os anticolinérgicos, né? E as pacientes têm uma ótima resposta. Só que tem que lembrar que tem alguns que têm alguns efeitos colaterais, né? Boca seca, constipação, não pode usar aquelas pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado, que têm arritmia. Então, não é para tomar inadvertidamente. Tem que ser avaliada, tem que questionar sobre as comorbidades do paciente. Quem sabe até pedir um parecer desses especialistas, né? Do oftalmo, do cardio, para que a gente não trate uma coisa e acabe piorando outra. Que aí o custo-benefício o risco-benefício não vai Compensar, casar, né? né? Então tem que estar atento sempre para essas coisas. Bom, amiga, eu realmente, assim, estou muito feliz. Eu vi que o pessoal interagiu bastante, né? Vamos programar Uhum. outras. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que o meu lema, né, é sempre assim, né? Pacientes que têm cólica, né? Sentir dor incapacitante não é normal. E eu acho que é legal dessa nossa Não, live falar que também perder urina não é normal. não é Então, normal. as pacientes que estão nos escutando, ou se conhece alguém também, divulgue isso, que realmente as pacientes merecem, né, uma assistência de qualidade, né, por especialistas, porque perder urina e não fazer nada é perda de qualidade de vida também. Então a gente precisa Exato. combater isso. Eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade do seu Também, tempo amiga. e também a qualidade das informações que você passou para a gente, né? Você é uma profissional de excelência. Prazer Muito todo meu. obrigada. Só para você ter esquecido de comentar uma coisa. Na Inglaterra, por exemplo, existe uma regra, né? Tem uma lei que as pacientes que têm bexiga hiperativa, elas têm um cartão. E todo estabelecimento é obrigado a abrir a porta para a paciente ir ao banheiro. Então, eles não podem se negar. Para você ver o quanto que isso também é importante para a sociedade, né? Mas eu quem agradeço. Foi um prazer, amiga, estar aqui matando a saudade de você, né? E trazendo um conteúdo que eu amo falar. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada por o gineco e realmente é uma paixão minha do consultório é tratar as incontinências, né? As pacientes com dor crônica também está bem associado. Mas o prazer foi todo meu. Você é uma amiga do coração e eu estou esperando você aqui. Quem sabe a Eu gente vou fazer mesmo, outra live também recentemente, viu? Um grande beijo, viu? fique com Deus, se cuide. E pedir para o Vocês pessoal também. ficar em casa, né, nesse momento. A gente não pode deixar É, de pedir. Obrigada a todos que participaram. exato. E quem precisar tirar alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente conversa com vocês. Tá ok. Grande beijo, Amiga, foi um amiga. prazer. Até Um a beijo. Deus próxima. Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau.